Alô você, fala galera, ó, vou falar agora, deixa a galera entrar aí. Você falar sobre a reforma, a nova reforma administrativa, né? O que pode vir por aí? Principalmente sobre novas regras, para quem está curioso. Vou falar sobre filtro de meritocracia que o Paulo Guedes está querendo colocar. A gente vai falar das resistências do Congresso. Eu vou te mostrar o impacto da reforma administrativa, lembrando que a última reforma administrativa foi a Emenda Constitucional 19 de 1998. E trouxe aqui, eu fiz um resumo aqui dos principais tópicos. Por que eu resolvi fazer essa live aqui agora, rápido assim? Porque o pessoal estava muito preocupado, estava perguntando, e eu vou fazer alguns apontamentos e vou deixar essa live aqui salvo, tá? Para o pessoal ver posteriormente. Primeira coisa, galera, a maioria das pessoas estão reclamando e preocupadas com regras de previdência que nem fez concurso ainda. Ponto. Segundo, cara, primeiro passa, depois você vê. Para você ter uma noção, eu estava na formatura da Polícia Federal e eles foram convocados urgentemente para tomar posse na segunda, para pegar regras de previdência antiga. E tem garotos que nem vão querer, que o negócio vai ser promulgado na terça. Garotos que estão falando, cara, eu estou na Polícia Federal, eu garanto meu futuro. Então primeiro pensa em passar, depois fica enchendo o saco do negócio de regra de previdência, tá? Então vamos lá. Olha só, primeira coisa, eu separei aqui, a iniciativa básica da nova reforma administrativa, logicamente, veio do Paulo Guedes. Tá? Eu conheço bastante o Paulo Guedes porque ele era do Conselho de Administração da Abril Educação, onde foi que nós fomos para lá, da Abril Educação. Tá? Galera, a live de hoje é para falar sobre a reforma. Eu não vou falar sobre decisão do STF, eu não quero falar sobre decisão do STF. E eu não vou me meter em falar sobre decisão de segunda instância. Isso não é problema meu, não é problema do professor de direito administrativo, nem direito constitucional, nem direito penal. Esse problema é um problema nacional, um problema seu. Foi você que botou errado. Nós temos os governantes que a gente merece. O Brasil não tem mais ética, não tem mais moral. Todo tipo de ação que é feita aqui na internet, eu sofro ação toda hora das pessoas não serem éticas e não serem morais. Os alunos da internet vêm valida a falta de ética. Vocês merecem mesmo que o Lula esteja solto e ponto. Essa daí é minha perspectiva, meu ponto de vista, meu direito de me expressar de acordo com a Constituição Federal. E eu não quero falar sobre a soltura do Lula, sobre a prisão em segunda instância. Simplesmente eu não vou falar. A única coisa que vocês vão ouvir de mim é que vocês merecem o Brasil e os governantes que vocês têm, por falta de ética, falta de moral, falta de caráter, falta de responsabilidade. A gente viu isso acontecendo agora. E quem acompanha meu Instagram, numa briga que nós tivemos há 2 semanas, de um curso retardado, composta de pessoas retardadas, atacando alunos de outros cursos. Deu varada na água, só para vocês saberem. Sabe quanto que deu de desmatrícula no Facom? 0. Sabe quantos alunos compararam plataformas e vieram? Um monte. Inclusive você que está em curso preparatório, que te enganou, que fez Polishop, que vendeu coisa errada, liga pra gente e vem ficar com o Sou Mais aqui, que é o melhor curso preparatório do Brasil e tem novidade, ok? Mas fora isso, vamos falar sobre as regras da nova reforma da Previdência. Galera, olha só, olha essa frase do Paulo Guedes: haverá filtro de meritocracia por estabilidade. Alô você. O que o ministro fez? Olha só, ele deu uma entrevista ontem e ele falou novamente sobre a reforma administrativa. Segundo o chefe da pasta, que é ele, né, as novas regras deverão prever diferentes estágios para quem é servidor público, para poder atingir a estabilidade. Vai depender da sua carreira, ou seja, a estabilidade não vai ser extinta, vai mudar as regras. E antes que alguém costuma reclamar aí, antes de 98, a estabilidade era de 2 anos, passou a ser de 3. Foi mudado muita coisa do artigo 37 ao artigo 41 da Constituição Federal de 88. A reforma administrativa, os tempos mudaram, a gente tem que ter reforma do mesmo jeito. Aí vem lá, a proposta que vai reestruturar o serviço público brasileiro, e ela vai passar, independente de como seja, o Congresso vai barrerar algumas coisas,
vai ser um trabalho tanto do Tribunal de Contas da União quanto da própria pasta do Paulo Guedes. Tá? O que eles declararam? Eles falaram o seguinte: vamos valorizar extraordinariamente quem já está lá no serviço público. Os próximos, os futuros colaboradores, funcionários, servidores públicos que vão entrar, vão ter que passar por um filtro de meritocracia. Cara, as regras do estágio probatório vão ser mais alongadas e apertadas. Tá? Para vocês terem uma ideia, a estabilidade do militar se dá com 10 anos, após 10 anos. Não vejo o militar sendo mandado embora à torta e à direita. Lá no militarismo, se você tem mais de 10 anos, você passa para o Conselho de Disciplina, que é o PAD, né? Antes de 10 anos, para o Conselho Revisional de Disciplina. Não muda nada. Tá? Aí ele vem falando que as mudanças na estabilidade de servidores, no entanto, vão ser negociadas com os órgãos. Não vai ser feito de forma compulsória, não. Vai chamar os órgãos, chamar os representantes dos sindicatos, chamar o Congresso, e vai ser feito um grande debate para saber como aquilo vai mudar. Na verdade, ele aposta em redução de carreira, que hoje são de 300 no país. São muitas carreiras, cara. E ele vai tirar algumas carreiras que não tem mais necessidade. Só que os concursos de natureza essencial, como polícia, como trabalho de fiscalização, autarquias de atendimento, igual a INSS, Banco Central, ele já garantiu aqui, vou te mostrar que não vão ser mudados, tá? Vai ter resistência do Congresso? Vai. O Congresso sempre resiste, né, cara? Sempre tem os prós e contras, tem os prós, sindicatos. E ele declara que o governo vai enfrentar alguma dificuldade porque os outros poderes, né? E ele está principalmente com o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público, ele já está ouvindo as críticas que já estão vindo. E ele vai tomar decisão, principalmente no impacto de aumento que tem da progressão do judiciário. Ou seja, o judiciário tem uma progressão automática que o cara, daqui a pouco, o juiz com a indenização e o subsídio dele chega a 60 mil, aí tá um maior impacto, né, cara, que eles chamam que são os privilegiados. Mas apesar da crítica, o próprio Rodrigo Maia está dando apoio a isso, tá? Ele já falou que é necessário, tem que corrigir. E tem eu vou abrir aspas aqui, né, cara, que foi falado o seguinte, abre aspas: as categorias mais relevantes dos poderes conseguiram avançar nos últimos anos. A política tinha um certo temor do serviço público, ou seja, lógico, o governo Lula tinha muito medo do Poder Judiciário, então ele abria as pernas. Foram dando poder, salário. Não é possível que um Estado que paga salário de 39 mil reais com uma renda per capita de 2 mil para cada cidadão. Ainda assim, tem muita coisa errada. Ou seja, cara, eu tenho juízes que ganham 39 mil quando o cidadão normal ganha 2. Isso está errado. A gente tem que ter uma média de comparação e a gente tem que ter a progressão. Não estou dizendo que eles têm que ganhar mal, mas eles, é um negócio absurdo visto o Brasil, tá? Então vamos lá, vamos ver os principais tópicos. A pergunta: servidor perderá a estabilidade? Cara, a proposta do Bolsonaro é não garantir mais estabilidade aos novos servidores, tá? Atuais não perderão direito como Bolsonaro, mas na verdade, não é que ele não vai garantir estabilidade, ele vai mudar as regras da estabilidade. Vale lembrar o seguinte: quem trabalha na empresa brasileira de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, também não tem estabilidade. Você já viu algum técnico aí sendo mandado embora relento? Não consegue, cara, tá? A estabilidade, ela tem os seus nuances, ainda mais eu que sou professor de Direito Administrativo. A proposta, porém, ela é bem polêmica, galera. E não é tão simples ser aprovada no Congresso, vai ter muita resistência, tá? A galera fala, mas não quer dizer que vai ser aprovado. Na verdade, a mudança tem que vir por meio de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, tá? Aí tem que passar na mão dos senadores, deputados e ter quórum qualificado. A princípio, o temido fim da estabilidade, né, não atingirá as funções de Estado. Ou seja, olha que legal, não vai ter fim de estabilidade para professor, policial, diplomata, fiscais, galera que trabalha no tribunal. Vai acabar a estabilidade. Aí vem gente aqui no meu Instagram me encher o saco, achar que eu tenho obrigação de fazer vídeo, e eu não tenho obrigação de fazer vídeo. Eu não vou bater panela na porta do Congresso para manter a estabilidade, porque eu acho que alguns cargos têm que sair estabilidade mesmo. Policial Federal Rodoviário e o Departamento Penitenciário Nacional nunca pode cair estabilidade. Fiscal também não pode. Quem trabalha em tribunais não pode. MPU não pode. Esses têm que manter estabilidade. Agora, outros cargos, cara, pelo amor de Deus, cara, o
cara é técnico administrativo de algum órgão jogado, vai ter estabilidade para quê? O cara não render, troca ele. Uma coisa é você fazer iniciativa privada, igual iniciativa privada. Agora, o negócio é você pegar um policial, ficar 4 meses e meio de curso com ele na ANP, o cara é altamente qualificado, tira ele e vai pro combate. Como é que você vai tirar a estabilidade de um cara desse que tem que combater o mal? O dele não é com papel, ele é com gente, ele lida com poder, ele lida com poderes constituídos. Você não pode tirar a estabilidade e a própria a proposta não vai trazer o fim da estabilidade. Então, para que nego tá reclamando? Começando por aí. O pessoal tá falando merda. Quem tá ficar reclamando e fica prestando atenção nessas porcarias é que não está estudando. Deveria estar estudando e esperar quando eu estivesse no meu tempo, que eu tô há 20 dias, que eu dormi, eu acho que umas 40 horas acumuladas, umas 2 horas por noite, que eu tô cansado pra cacete. Eu tirei agora, sábado e domingo, mesmo assim eu tô trabalhando para vocês, parar para ouvir um especialista que sou eu. E salvo engano, ninguém tem mais notoriedade no Brasil para falar de concurso do que eu. Se eu tiver, vocês vêm aqui e me falam, tá? Ó, a pergunta é, vai haver redução de remuneração e subsídio? Cara, aí eles estudam mesmo uma proposta que no início de carreira seja menor. Cara, eu até concordo. Tipo, a gente tem que acertar as contas do Estado. Não quer dizer que você vai ganhar mal, cara. Quer dizer que a progressão vai ser diferente. Cara, e, por exemplo, um policial federal começa ganhando 12. Qual é o problema dele começar a ganhar um pouco menos, mas chegar nos 12 depois de um tempo? Pô, você não quer, você não faz. É igual abrir vaga de emprego particular. Tá lá, quer, não quer, não quer, cara. Tem que fazer, são regras para melhorar o coletivo, não o individual. Pergunta, vai ser o fim dos concursos? O pessoal tá me perguntando. Galera, essa dúvida é a dúvida mais comum no mundo, tá? Se vai ter o fim dos concursos. Primeiro, que o artigo 37, inciso 2, é cláusula pétrea implícita, não vai sair. Segunda coisa, a resposta já foi dada na atual gestão. De acordo com o secretário especial de desburocratização do ministro, né, que é chamado Paulo Webel, ele disse o seguinte, o governo federal não vai abrir mão dos concursos nos próximos anos. Não vai ter concurso. Estou te falando, o próprio cara, aí fica essas pessoas difamando coisas, devagando coisas na internet. E ele adiantou o seguinte, tá? Olha só, abre aspas, Paulo Webel falando, tá? Que é o ministro da desburocratização. Ele diz o seguinte, abre aspas, para algumas funções de Estado, como policiais, fiscais, galera que trabalha em autarquias de natureza de atendimento, com características fundamentais, que é o chamado dos serviços de natureza essencial. É onde o Alphacom está ancorado, tá? Eu ancorei nele há muito tempo. Continuará contratando os estatutários. A 8.112 vai funcionar do mesmo jeito. Algumas funções que têm característica de sazonalidade, ou seja, você não precisa do cargo toda hora. O que é sazonal? Precisa, não precisa, precisa, não precisa. Um grande exemplo é o BGE. A Polícia Federal você precisa toda hora, pô. Polícia Rodoviária. De demanda decrescente, vai optar por um regime de contrato temporário. Está na Constituição, no artigo 37, inciso 9. São os contratados de natureza temporária. Não são estatutários, não são servidores, não são empregados públicos. Tem função pública, mas é contratada por tempo determinado. Eu concordo, por exemplo, o IBGE. E aí vai ter um projeto específico para fazer por projeto, por mandato. Pode ser modelo de terceirização, pode ser seletista, pode ser contratual, diz o Webel. Então eles estão estudando ainda. Então o que acontece, galera? Deixa eu resumir. Olha só, vai continuar havendo concurso? Óbvio. Concurso de natureza essencial? Sempre. Vai reduzir o Estado? Óbvio. Por exemplo, um grande exemplo é a Petrobras. A Petrobras tem um monte de subsidiária, vai acabar com tudo. Passadino foi embora, postos de gasolina no Paraguai foi entregue. Quem está fazendo isso é o ministro quem está fazendo isso é o ministro da desestatização, que é o Salim Matar, que é o fundador, é um dos caras mais importantes que o Brasil já conhece, da Localiza. Esses caras estão se doando. Assim como o Paulo Guedes, que muita gente fala besteira, eu conheço a história do Paulo Guedes. Paulo Guedes foi fundador da Abril Educação, um dos fundadores da Abril Educação, onde, inclusive na época, eles compraram metade do Alphacom, hoje 49, que depois foi para Somos, e hoje nós somos sócios da Croton, a maior empresa de educação superior e básica do Brasil e na superior do mundo. A Croton quem comanda ela, o CEO é o Galindo, eles têm 49%. Eu sou o maior acionista individual da Alphacom, tem o Javé e o Jadson, nós somos sócios. E nós temos mais notoriedade que qualquer curso preparatório no Brasil. Só que eu sou muito papo reto, se eu tenho que falar, eu falo. Não fico fazendo balcão de venda na internet, Polishop, e não fico sendo sensacionalista. Então vamos lá os pontos, rápido.
Filtro de meritocracia, se prepara. Cara, entrou para trabalhar, vai ter que ter avaliação periódica de desempenho. Cara, hoje já existe na Constituição Federal de 1988, que entrou com a reforma administrativa, que foi a emenda constitucional 19 de 98, entrou 2 formas de exoneração de servidor já estável. Então, o próprio Estado pode ser exonerado. Excesso de despesa com o pessoal, que é o que está acontecendo. Se o Bolsonaro não metesse o pé e não reduzisse as despesas, o servidor, a estabilidade ia servir de nada, porque isso aí ia acabar sendo exonerado por excesso de despesa, ia estourar as contas. Segunda coisa, por falta de desempenho e avaliação periódica de desempenho. Então tem avaliação periódica nos órgãos, só que não estava sendo feito, só que agora vai começar a ser feito. E outra, essa PEC vai atacar também o poder judiciário e o poder legislativo. Galera, o poder judiciário principalmente, desculpa a sinceridade, desculpa aos magistrados que não fiquem bravos comigo, mas é uma putaria, porra. Nego ganha 39 mil reais de subsídio, mais um monte de auxílio, que é indenização e não é tributado e não aparece para o teto constitucional. Chega a dar 60 mil reais, eu tenho alguns contra-cheques de 60 mil. Então isso tem que mudar. O Congresso vai ter resistência, como sempre tem resistência, tem a parte lá do quanto pior melhor, então a gente vai ter que resolver isso também, não tem jeito, vamos ver como a gente vai fazer isso. O impacto da reforma, o servidor perderá a estabilidade? Não, ele vai mudar as regras, mas o que é mais importante, galera? Serviço de natureza essencial, presta atenção no que eu estou falando, Polícia Federal, Rodoviária, Departamento Penitenciário Federal, auditores e analistas da Receita Federal do Brasil, por exemplo, não vão perder a estabilidade. Está no projeto, então leia a porra da PEC quando ela sair e para de inventar moda aqui na internet, beleza? Era isso que eu queria falar, os concursos vão continuar vindo, tanto que o próprio governo prometeu. Então, a dica final, cara, antes de ficar discutindo se vai ter estabilidade ou não, passa num concurso, cara. Aí você opta se vai ou não. Se você é tão bom assim para ficar discutindo, para não todo mundo, né, galera? É um ou outro que você olhar nos comentários ali, cara, porra, você chega a ficar puto, né, cara? Porque nego é muito chato, tipo assim, mas é um nível de chatura hard 1500. Pelo amor de Deus, primeiro estuda, passa, tem muita coisa nova. Amanhã a gente tem aula da Raquel às 14 horas, a gente tem aula do Newton também que está vindo, que eu coloquei aí, de constitucional. Tem muita coisa legal chegando pela frente no Facom. Eu estou vindo de uma pancada de trabalho, então estou bem cansado, dá para ver a minha feição, estou bem cansado. Estou fazendo as lives às 5 da manhã, obrigado a galera que está aí às 5 e 2 da manhã. Tá sendo uma forma diferente de ver a vida. Eu tenho certeza que depois desses 21 dias você vai sair uma pessoa normal, transformada, e eu também. Você não vai ser mais normal, você vai sair transformado, e eu estou transformado todos os dias. Então fica com Deus, forte abraço. Tá aí o vídeo da PEC, da reforma administrativa, lembrando que a última foi a da emenda constitucional 19 de 98. Vai deixando suas dúvidas, eu vou respondendo, e o meu trabalho, que é um trabalho não só de empresário, não só de um cara que passou no concurso público, mas de um cara que instiga você a ir pra frente, instiga você a ser melhor todos os dias. Fica com Deus, forte abraço e alô você!